Porque tem dias que a gente está tão cansado. Tem dias que está tão difícil. Que só a palavra, ela sustenta. O versículo 1 do capítulo 2. Diz a Bíblia que Jesus, ele retorna outra vez a Cafarnaum. E pessoas, sabendo que Jesus estava naquela casa, se direcionam até o lugar onde Jesus estava. Jesus estava em uma determinada casa. E a primeira pergunta que eu faço a você nesta noite é: Jesus está na sua casa? Jesus está na sua vida? Jesus está nos seus hábitos? Jesus está na sua caminhada? A Bíblia fala, irmãos, que eu e você somos rodeados por uma nuvem de testemunho. Mais específico lá em Hebreus, o capítulo 12, o versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e também livremo-nos do pecado. Então, irmãos, nós somos influência e incentivo. Nós precisamos ser exemplos e testemunhos da presença de Cristo, viva, efetiva. E quando eu falo que nós somos influência da presença de Cristo, é uma influência que perpassa a nossa casa, ou seja, precisamos ser exemplos para os nossos filhos, porque tudo o que fazemos ali é inspirador a eles. Em casa, nós temos muito hábito, eu e meu marido, de falar te amo o dia todo. E as crianças aprenderam isso. Laura agora, ela está numa fase de aprender a se comunicar. E ela fala o tempo todo: mamãe, te amo. Luan, te amo. Papai, te amo. Exemplo. Muitas vezes eu estou abraçando o Léo em casa, né, ou com algum carinho, e eles vêm e agarram a perna da gente. Porque veio um modelo, veio o exemplo e querem também estar participante daquilo. Nós somos testemunhos. E quando eu falo de testemunho, não fica só em casa, não. Nós somos testemunhos dentro do trabalho. Porque às vezes a gente acha que ninguém está percebendo, mas está percebendo. E principalmente nas redes sociais. Porque, irmãos, como diz a palavra de Deus, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, irmãos, tem coisas que não valem a pena postar, não vale a pena se expor, porque você acaba não trazendo testemunho e a referência de Cristo em você, na sua casa, na sua família. Um tema que está sendo muito falado recentemente nas redes sociais, eu não sei se os irmãos aqui têm conhecimento, mas acredito que sim, porque é algo que está muito falado, é a questão da adultização. Eu vou fazer um breve resumo aqui. É uma criança que deve ser criança, mas ela é hipersexualizada, induzida, incentivada a fazer práticas adultas. Seja ela pelas vestes, seja elas pela fala, ou por qualquer outro costume ou hábito que é colocado na criança. Como pais responsáveis, como adultos, nós não podemos permitir que as nossas crianças sejam banalizadas. O TikTok hoje é algo que muitas vezes é tão romantizado. E as nossas crianças estão tendo acesso a essas janelas sociais. Não só o TikTok e Instagram, porque na verdade o Instagram não é só um álbum de fotos. E é importante a gente falar isso aqui na igreja, pastor. Porque a gente tem que ter cuidado com a exposição que a gente faz das nossas crianças nas redes sociais. Porque não há somente amigos ali.
Eu não sei como é a sua rede, se você trabalha profissionalmente com ela. E ainda assim, a gente tem que ter a sabedoria do que posta. Porque existem redes de pedófilos e pessoas com maldade e perversas. E nós somos responsáveis por este testemunho, por esta influência aos nossos filhos. E por serem crianças, elas ainda não estão preparadas para este mundo perverso. Então, a primeira lição, no versículo 1, Jesus está na casa porque alguém abriu a casa, porque alguém recebeu Jesus naquele lugar. Então, deixe Jesus entrar na sua casa, deixe Jesus entrar nos teus hábitos e na sua vida no geral. O versículo 2 de Marcos vai dizer que se juntaram tantos naquele lugar, de modo, irmãos, que naquela casa havia uma multidão, e a multidão era tão numerosa que não tinha a possibilidade dos que estavam de fora ter acesso à parte de dentro da casa. E a Bíblia diz, irmãos, que ali naquele lugar existia um paralítico. Um homem paralítico. E imagino eu que até ali ele tinha enfrentado tantos obstáculos, tantas lutas na vida dele. Então o não já era a garantia. Ele já tinha um não de muitas coisas na vida. Naquele lugar talvez ele estava pessimista, angustiado, depressivo, talvez querendo desistir de tudo. Mas ele não deixou que os privilégios dos outros e os obstáculos impedisse ele de ter acesso a Jesus. Ou talvez ele não é que ele não deixou, mas talvez os amigos que estavam com eles não permitiu. Eu vou explicar melhor para vocês. Lição 2. Persevere. Eu imagino que ele olhou para aquela casa e pensou, lá dentro tem pessoas que estão perto de Jesus. Lá dentro tem pessoas que estão ouvindo a Jesus, eu estou aqui de fora. Então tinha pessoas que estavam em posições de privilégio. E o que era pior, além dele não estar perto, além dele ser impedido, a porta fechada pela numerosa multidão, ainda assim, irmãos, ele era paralítico. Então os obstáculos na vida e as portas fechadas, elas não podem ser empecilhos para que a gente tenha acesso a Jesus. Muitas vezes os problemas e as lutas, elas nos ofuscam de tal maneira que nos trazem uma cegueira da fé, uma cegueira espiritual. Você olha para a porta, vê a porta fechada e a primeira coisa que o seu cérebro te condiciona é: eu vou desistir, vou retroceder. Acredito eu que muitas pessoas, quando viram aquela numerosa multidão, possivelmente desistiu. Mas, irmãos, não permita que as situações de comparação ou de observação material te impeça de prosseguir. Eu me lembro, irmãos, de quando eu me casei. E aí eu tinha comprado o primeiro veículo, né? Que era, na verdade, era uma moto. E eu tinha comprado a moto novinha. Tinha saído da concessionária. Fui trabalhar o primeiro dia inaugurando a moto. Meu esposo foi me buscar. Quando eu cheguei em casa, irmãos, aí nós tínhamos que fazer um pagamento. Porque nós tínhamos acabado de casar, pastor. E nós precisávamos pagar os músicos que tocaram no nosso casamento. E ali no bairro Brasil, quando a gente está chegando no bairro Brasil, irmãos, a gente é surpreendido por 2 marginais que apontaram a arma na minha cabeça e pediram ao Léo que entregasse os 2 celulares e que entregasse também a moto. Irmãos, não tinha um mês que eu tinha comprado a moto. Eles montaram na moto e desceram ali, aquela Praça do Boneco, no bairro Brasil. E eu vi, a moto chega, brilhava, vermelhinha. Eu vi a moto indo embora. Angustiada, eu fui para casa.
Sentei no meu quarto e às vezes para me consolar, para minha autorregulação, eu gosto de ficar, pastora, no meu cantinho assim, sentada no chão mesmo. Eu acho que eu sinto a firmeza, a base, a segurança. Sentei no chão e comecei a chorar. Peguei no guarda-roupa o boleto do pagamento da moto. Não tinha uma parcela paga, novinho, que cheirinho de papel novo. Eu olhei e disse: Senhor, eu acabei de comprar minha moto. Estava sendo agora fácil para eu ir trabalhar, eu estava tendo um conforto, eu acabei de casar, eu tenho despesas. Eu estava vivendo uma crise financeira. E eu fiquei desesperada, paralisada. Eu disse: o que eu vou fazer? Comecei a entrar em um processo de ansiedade, uma crise de ansiedade. Eu sofro de ansiedade. Comecei a ter uma crise de ansiedade, eu não conseguia respirar, começou a doer o meu peito. Eu comecei a ficar aflita. E de repente o meu esposo me segurou, me levantou. Porque é uma forma de controle da ansiedade, porque ele me fez respirar. E ele disse: vamos caminhar um pouquinho? E ele foi caminhando comigo e eu comecei a esquecer da situação. Ele foi caminhando e ele começou a falar palavras de afirmação, de otimismo, me dizendo: não, vai tudo se resolver, vai dar tudo certo. Vamos pensar para o outro lado? Ele disse para mim. Você já parou para imaginar que Deus pode estar nos dando um livramento? E eu comecei a ver por outro ângulo. Muitas vezes, tem situações em nossas vidas que a gente só enxerga a porta à nossa frente. Como aquele paralítico. E aí você, na crise, na ansiedade, no pânico, isso é até psíquico, você fica paralisado, você não consegue agir, o teu cérebro vai buscar um mecanismo de defesa mais fácil. E às vezes tem alguém que te dá um start, que te mostra outra visão. Irmãos, foi exatamente isso que aconteceu na vida daquele paralítico. A Bíblia fala no versículo 3 que vieram alguns a trazer-lhe o paralítico, levado por 4 homens. Então a situação daquele homem era de paralisia dos seus membros. E Deus deu o suporte que aquele homem precisava. O que aquele homem precisava era de uma sustentação dos seus membros. Ou seja, Deus vai dar suporte para que você passe pela luta. Deus vai te dar ferramentas para você vencer essa porta. Deus vai abrir possibilidades onde você não enxerga essas possibilidades. Ele abre caminhos, ermos no deserto. Irmãos, ele coloca água no deserto. Irmão, ele abre mar vermelho. Irmão, quando você está na fornalha de fogo ardente, ele vai providenciar o escape. O escape. Mas ele não podia parar de lutar, não só ele, como os amigos dele. Talvez ele não tinha força, talvez ele não conseguia mais prosseguir, mas existia ali uma amizade fiel. E a Bíblia diz, irmãos, que assim como o ferro afia o ferro, um bom amigo afia, melhora, intensifica outro amigo. É por isso que nós precisamos estar cercados de pessoas que vão nos colocar lá em cima. É por isso que nós precisamos estar cercados de boas influências e pessoas que vão nos carregar quando a gente precisar. Porque, irmãos, hoje talvez é você que está sendo carregado. No outro dia, você vai carregar alguém. Quando a gente está perto de pessoas que nos incentivam, um círculo de pessoas que te faz prosperar, não tem como você ficar na escassez. É importante ressaltar aqui que nós estamos em um mês. Deixa eu beber um pouco de água. Nós estamos em um mês que é o Setembro Amarelo. E pregar a palavra sem ressaltar isso não tem como. Porque nós estamos falando sobre amizade. E o Setembro Amarelo nada mais do que uma campanha de prevenção ao suicídio. Infelizmente, irmãos, a maioria dos casos de suicídio é por falta de apoio familiar,
e uma rede de apoio e sustentação. O CAPS, como outras redes de apoio psicológicas, estão aí para auxiliar. E se você passa por ansiedade, crises de depressão ou desesperança da vida, corra a este suporte. E não somente a este suporte. Busque um conselho na igreja. Busque um amigo que te afia, um amigo que te melhora, um amigo que segura a tua maca e te carrega ao encontro de Jesus. Porque quando você está perto daqueles que estão perto de Jesus, a possibilidade de você não desistir da vida vai ser muito maior. Então, irmãos, nós precisamos cercar de redes de apoio. Eu me lembro quando eu estava no hospital junto com o Léo, nós precisamos de auxílio de financeiro mesmo. Porque nós ficamos um tempo no Hospital São Vicente aqui, em Conquista, ele fazendo tratamento renal. E depois nós precisamos ir para Salvador. E quando nós estávamos aqui, nós tivemos uma rede de apoio financeira, de oração. Muitas pessoas ajudaram, pela conta, com depósitos. Mas eu achei interessante que uma dessas pessoas que doaram para a gente, não que as outras não eram importantes, mas a gente recebeu uma oferta, irmãos, que era um pacotinho. E quando eu abri esse envelope com esse pacotinho, eu fui contar as notas. E eu observei que tinha várias notas de R$2. Eram várias e várias notas somente de R$2. Eu fiquei intrigada com aquilo. Eu falei, será que tirou de algum... Porque geralmente quando a gente guarda em um porquinho, um cofrinho, é moeda. E aí eu conversei com essa pessoa, E ela explicou para Léo, ela disse assim, olha, esse dinheiro que eu juntei aqui, Léo, foi um dinheiro que eu arrecadei na minha empresa, contando a sua situação, e pedi a ajuda de cada um da empresa, R$2. E as pessoas começaram a ofertar este valor. Então, irmãos, olha que coisa simbólica, significativa. Um amigo, quando ele quer ajudar e ele quer fazer, irmãos, não tem limitação e dificuldade. Tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Então, irmãos, seja este agente de cura e milagre. O que é interessante é que no versículo 4 a Bíblia diz assim, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, eles descobriram o telhado onde estava e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Essa parte aqui do versículo é exatamente o tema da mensagem. O propósito firme em ti abre portas pela fé. Está lá em Isaías 26:3. O que significa, irmãos, que se você tem um propósito firme, se você está confiante naquilo que você quer, nada vai abalar sua fé. Nada vai abalar sua fé. Ou seja, eles conseguiram abrir uma porta pela fé. Então talvez você recebeu vários nãos na sua vida, em alguma área, seja ela no seu trabalho, e você não consegue enxergar outra porta. Mas entenda, pela fé, essa porta já está designada a você. Então feche os teus olhos materiais. Feche os teus olhos carnais e abra os teus olhos para novos horizontes. Olhe por um outro ângulo. Olhe por uma nova alternativa, uma nova oportunidade. Não na vida nem sempre significa derrota. Não na vida, muitas vezes, significa a abertura de novas rotas. Traçar novos projetos. Não na vida significa renovo. Não na vida significa livramento. Às vezes você está se relacionando com a pessoa e nem entende por que ela foi embora assim do nada. Meu querido, já pensou que pode ser livramento? Pode ser livramento.
Você não vê a história de José? Houve a necessidade de traçar novas rotas, mas Deus havia um propósito mesmo em meio à prisão, mesmo em meio à rejeição, mesmo em meio à dor e às portas fechadas. Eu poderia aqui enumerar para vocês várias portas fechadas descritas na Bíblia. Quantas foram as adversidades que Paulo sofreu? Mas eu não quero ir para o Novo Testamento, não. Vamos lá para o Antigo Testamento, lá em Gênesis. Eu vou abrir aqui. Gênesis no capítulo 8, fala sobre Noé e o dilúvio. Noé tinha no seu coração um propósito firme. E não somente ele tinha um propósito firme, ele foi perseverante em relação ao propósito, não retrocedeu, entrou na arca, Deus fechou a porta. Vocês estão entendendo? Deus fechou a porta. Mas Deus fechou a porta para proteger a ele e a sua família. O fechar a porta para proteger não o isentou do dilúvio, da tempestade, do vento forte, dos momentos de incertezas, de ansiedade, de preocupação, de medo, de dor, de escassez naquele lugar, de ter que se mostrar forte, mesmo em meio às dores e à vulnerabilidade que ele estava. Mas no capítulo 8, o versículo 1 diz: e Deus se lembrou de Noé. E ele lembra de você também. E não somente de Noé, de todos os animais e dos que estavam na arca. E olha o final, irmãos. E Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas se aquietaram. Então os ventos fortes na sua vida, minha irmã, vai passar. Vai passar. É você mesmo, minha irmã. Essa de vermelho. O vento forte na tua vida, minha irmã, vai passar. Deus vai aquietar a tempestade. Deus vai aquietar a tempestade. Aleluia. Por isso não olhe para a multidão. Não olhe para a porta fechada. Vá em frente. Mesmo com as tuas limitações. E para finalizar a mensagem, porque eu acredito que Deus tem muito para operar aqui neste lugar nesta noite. A lição 5. Deixa eu voltar aqui na palavra. Quando eles baixaram o leito com o paralítico na maca, no versículo 5 de Marcos, a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí eu pergunto a vocês, Jesus não poderia olhar para aquele paralítico frente àquela situação, imediatamente realizar a cura? Ele era paralítico. Jesus poderia dizer: esteja curado, levanta. Não. Lição 5. Jesus, ele quer curar primeiramente a tua alma. Porque a própria Bíblia diz em Marcos 8,36, de que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Às vezes, irmãos, a gente só quer coisa material, às vezes a gente só quer uma cura física, muitas vezes a gente só pede ao Senhor, né? Mas o propósito real de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, dentro e fora dela, porque Deus é tão grandioso que Ele vai além de tudo e perpassa tudo. Ele é o início, o meio e o fim. E o propósito inicial de toda a Bíblia e toda ela revela Cristo. E não seria diferente nessa passagem. Quando os fariseus indagam Jesus dizendo: por que você está falando em nome de Deus? Você está blasfemando? Você está dizendo que você perdoa pecados? Jesus olha para eles e diz: o que é mais fácil? Dizer a um paralítico: levanta e anda? Ou dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Talvez, irmãos, para aqueles homens incrédulos, que trajavam de vestes santíssimas, mas que viviam uma fé hipócrita, uma fé falsa,
talvez para eles seria muito fácil perdoar pecados. Já estavam acostumados com aquilo. O difícil para eles talvez era a cura de um paralítico. Para Jesus não. Para Jesus curar você dessa enfermidade, abrir a porta na tua vida é muito fácil. Ele é Deus e Ele faz todas as coisas. Sabe o que foi difícil para Jesus e ainda assim Ele não retrocedeu? Perdoar pecados. Mas não é o perdoar de um pecado e dizer, eu te perdoo, uma ação simples ou apenas de palavra, de fala, não. O perdoar o pecado que Jesus estava descrevendo ali era a sua entrega por inteiro, por cada um de nós. Era a renúncia de si mesmo como Deus, mas agora se entregando como homem, com dor, com sacrifício, com ferida, carregando sobre ele todas as nossas dores e enfermidades. A dor e a limitação daquele paralítico não estava no paralítico, estava em Cristo. A sua dor, as suas lágrimas, mãe, porque você perdeu um filho. As suas lutas todos os dias, homem. Eu quero dizer para você que estas lutas, Ele já carregou. Cristo já carregou. Então Cristo, Ele cura a alma daquele paralítico pela fé dos amigos. Você sabia que por meio da sua vida, pessoas na tua igreja, pessoas na sua casa podem ser curadas? Uma fé, um movimento seu, um esforço acima da média de sua parte, pode fazer milagres acontecer? Talvez você ache que não há propósito nenhum em estar sentado nesse banco, nesta igreja, nesta noite. Eu quero dizer para você que enquanto você está sentado neste lugar, o milagre está sendo gerado. A porta está sendo aberta, mesmo você não vendo com olhos materiais, mas pela fé, mantendo o seu propósito firme em Cristo, a porta já está aberta. Levante as tuas mãos, eu declaro sobre a tua vida que a porta está aberta. E não é somente uma porta financeira não, porque quando ele teve acesso àquele teto, irmãos, houve cura. Cura da alma e cura física, irmãos. Eu não sei o que está te paralisando. Talvez seja uma depressão. Talvez a sua paralisia não seja uma paralisia física. Talvez a sua paralisia seja mental. Transtornos, crises, lutas que você tem vivendo de ansiedade. As pessoas te veem aqui, não sabem das lutas que você carrega lá no teu quarto. Só os amigos próximos a você, que você pode contar nos dedos, como aquele homem pôde contar. Só estes amigos é que conhecem as suas dores. Só estes. Talvez você nem tenha como recorrer aos amigos. Mas o amigo dos amigos estava ali, que é Cristo. Existia 4 amigos que o sustentava, mas o amigo que é Jesus Cristo estava ali. Jesus Cristo está sobre a tua causa. Jesus Cristo está sobre a sua vida. E Jesus, de uma forma muito linda em todo o evangelho, ele não poderia passar por essa situação de maneira desapercebida. Ele tinha que trazer uma mensagem de cura, de otimismo e de transformação. Então, irmãos, quando Jesus está dentro da casa, eu já estou finalizando, amém? Quando Jesus está dentro da casa, muitos ali estavam sendo ministrados, mas os que estavam fora também. A maneira inteligente de Jesus de tocar aqueles que estavam fora, porque não estavam ouvindo, foi por meio da vida do paralítico e daqueles amigos, pastor. Então, os que estavam fora começam a ver o milagre acontecendo. Um homem subindo pelo telhado, carregado por uma maca. E de repente os que estão lá dentro da casa agora começam também a ver o milagre. Eles veem um paralítico na maca descendo. E o que é mais interessante, os que estavam lá fora vê um homem sendo carregado na maca lá para dentro. E de repente, quando eles começam a observar, aquele homem que estava naquela maca, agora passa a carregar a maca. Porque Jesus, lá no versículo 11, diz, eu te digo, toma o teu leito, vai
para a tua casa. Ele não somente levantou. Agora ninguém mais o carrega na maca. Agora ele carrega a sua própria maca. Você sabe o que Deus está nos revelando nesta noite? Você que vai tomar partido do teu problema, dessa luta. Quem vai controlar o teu problema é você e não o teu problema que vai te controlar. É você que vai guiar aqui nas costas com a tua sabedoria, com o teu controle emocional, com a tua busca na presença do Senhor, com a tua busca espiritual. A Bíblia diz, vai para casa curado da sua alma, curado fisicamente. Vai para casa e seja testemunho.